todas as nações. No meu país e sua costa de assassinos, covardes, estupradores e ladrões. Vamos celebrar esse inteiro de povo, nossa polícia e televisão. Vamos celebrar nosso governo e nosso estado que não é nação. Celebrar a juventude sem escola, as crianças mortas. Celebrar nossa destruição. Olá, Di. Vamos celebrar Eros Gitana dos Perséfones de Hades. Vamos celebrar Fala, nossa Carol. tristeza. Tudo Vamos bem? celebrar nossa vaidade. Vamos aguardar um pouco. A cada fevereiro feriado, todos os mortos nas estradas, os mortos por falta de hospitais. Vamos celebrar nossa justiça, a ganância e a difamação. Vamos celebrar os preconceitos. Fala, André. Gente, nós vamos discutir hoje o totalitarismo em Orwell e em Arden, no Café com Atualidades, um tema importante. Aperta o aviãozinho aí e espalha pra galera, viu? Aperta o aviãozinho aí e vai espalhando para todo mundo. Esse tema é relevante para pensar o contexto atual, é relevante para você que está fazendo vestibular e que vai fazer o Enem. Então, é importante nessa construção. PG, salve PG, salve, salve. Sami, Caroline, um salve para todos. Qual a música que tá tocando aí? Vocês estão me ouvindo bem? Renata já teve uma aula comigo hoje, tá de volta aqui. Flor de Lis. Deixa eu chamar meu brother Jonathan aqui. Vamos festejar a inveja, a intolerância e a incompreensão. Vamos festejar a violência e esquecer a nossa gente que trabalhou honestamente a vida inteira e agora não tem mais direito a nada. Vamos celebrar a aberração de toda a nossa falta de bom senso. Aguardando o John. Vamos celebrar o horror do comunismo com festa, velório e caixão. Tá tudo morto e enterrado agora, já aqui também podemos celebrar a estupidez de quem cantou essa canção. Meu coração está com pressa. Fala, Pedro. Fala, meu brother. Você chegou no ápice da música, hein? Pois é. Ô, Pedro, você tá me escutando bem? Eu tô. E aí, pessoas, vocês estão escutando bem? Porque eu tô sem meu fone aí, se o áudio não estiver legal, eu posso buscar meu fone. Não, mas o pessoal fala aí. Um abraço, Dessa, professor Denis, Bia, Luísa. todo mundo chegando aí, meu brother. Ah, então tá bom. Eu vou ficar sem fone hoje, mas se a galera quiser, daqui a pouco eu busco. Não, mas chega a coçar o ouvido, moço. Hoje eu sentei nessa mesa 8 da manhã e tô aqui até agora. Nossa, cara. Tá fácil não, viu, bicho? Tá fácil não, John. Não sei o que tá mais difícil, né? Se é o corona, se é o homeschool ou se é ex-presidente, né? Vixe. Tá difícil, velho. Cada dia é um diferente. John, você que entende mais de live do que eu, meu brother. A música encerrou. A gente já pode começar ou quer dar mais um tempo? Não, já não. Que você entrou agora e você puxa, você joga o Ibope lá pra cima. Ah, quem dera, quem dera. Mas assim, cara, acho que a gente pode começar. A gente pode começar. Pode, que o tema é longo, né? Sim, sim. Gente, então, boa noite a todos. Esse é mais um Café com Atualidades, hoje com um convidado mais que especial, que é meu brother, amigo, professor, Jonathan Braga, que, além de colega de profissão, é um dos poucos amigos que a gente constrói ao longo da nossa jornada. Né? Todo mundo pensa que professor é amigo de todo mundo, mas as coisas não são bem assim. A gente vai construindo alguns aí ao longo da jornada. Graças a Deus, John é um desses. Gente, quando eu propus o papo para John, a gente pensou em alguns temas,
mas foi certeiro e não foi combinado. Nós planejamos o tema lá no sábado, né? E foi certeiro esse casamento entre discutir o totalitarismo através da visão desses dois autores, que é George Orwell, que é um literato, que hoje é considerado um clássico da literatura, e especialmente do gênero da distopia, 1984, como grande livro desse autor, mas também a Hannah Arendt, que é a filósofa política clássica, né? Que é a filósofa política clássica que eternizou o seu pensamento em torno também das discussões sobre totalitarismo. Gente, só para nós começarmos aqui, eu acho importante trazer à tona uma ideia importante, uma questão importante, né? Especialmente, Puxa Maria, espera aí, quase derrubei tudo aqui. Eu estudo o George Orwell há um bom tempo, né? John me conhece desde essa fase, da fase que eu estudo Orwell. Ei, o celular tá ficando em pé, não? Eu estudo Orwell desde 2009, ainda quanto acadêmico de História, e fiz o mestrado também buscando analisar o pensamento de Orwell, e eu falo então por lugar de fala. George Orwell não é só 1984, tá certo? Esse livro ganhou força, mas Orwell não é só 1984, Revolução dos Bichos, 1984, são os livros de mais fama e tem o porquê, vamos comentar um pouco, mas nós temos uma obra de Orwell que são 8 livros, mais de 80 ensaios, e eu tive a oportunidade de ter contato com eles. E esses dois pilares, né, imperialismo e totalitarismo, são pontos críticos de Orwell, e nós vamos aqui discutir o totalitarismo. Seja bem-vindo, John. Valeu, Pedro. Boa noite aí para todo mundo que está acompanhando com a gente. É um prazer ver que a galera comparece para discutir um tema tão relevante. Eu não sou um estudioso do pensamento da Hannah Arendt. Eu tive contato com a Hannah Arendt na graduação ainda, e eu estudo o pensamento da Hannah Arendt direcionado à preparação para o Enem, né? Então, o meu estudo é voltado para a preparação dos alunos no vestibular. Então, embora eu tenha lido algumas obras da Hannah Arendt, alguns textos da Hannah Arendt, não me considero, assim como você, um estudioso do pensamento da filósofa. Mas eu acho que ela, assim como outros autores que eu tenho leitura também, são autores assim, indispensáveis para que a gente compreenda o mundo contemporâneo, né? Então, Ô Pedro, eu estou escutando só uma dúvida aqui, eu estou escutando um retorno muito da minha voz. Eu acho que você podia baixar um pouquinho o som do seu... Baixar, né? É. Tá. É porque eu tô com fone de ouvido, mas eu baixei um pouco. Então, não sei o que... Melhorou? Agora tá melhor, aí já deu certo. Então, vixe, estava alto demais. Ei, Pedro, eu estava falando o seguinte, que eu não sou um estudioso da Hannah Arendt, mas minha leitura da Hannah Arendt, embora seja muito pequena em relação à dimensão de sua obra, eu penso que já dá para a gente ter alguns subsídios para a gente entender várias problemáticas do mundo contemporâneo, né? E eu gosto muito da leitura do pensamento da Hannah Arendt nos debates sobre educação, nos debates sobre política, nos debates sobre o totalitarismo. Eu gosto demais, eu acho que ela é fundamental para a gente pensar algumas questões que nos incomodam no mundo atual, né? E o interessante é que recentemente, você sabe melhor do que eu, né? Os livros do George Orwell, eles bateram recordes de venda nos últimos anos, né? Sobretudo por causa da ascensão das forças autoritárias no mundo. Então, recentemente, ampliou ainda mais essa fama. E nesse contexto, a Hannah Arendt também se faz presente, né? Em virtude da relevância de sua reflexão. E assim, ficou tão gritante o quanto essa discussão é relevante, porque nós não partimos da criação do tema, da proposta do tema, do que tá acontecendo agora, assim, especificamente um acontecimento específico, foi no contexto geral. Você não concorda? A gente propôs o tema num âmbito mais geral. Não foi especificamente. Aí quando a gente pega
discute, chega ao consenso no sábado, no domingo nós vemos logo uma manifestação defendendo a ditadura militar, né? Então, aí a gente começa a perceber algumas manifestações, algumas opiniões do presidente Jair Bolsonaro que nos mostra o quanto conhecer e entender esse cenário é fundamental para a gente se posicionar, não é mesmo, Pedro? John, você puxa pontos importantes, porque quando a gente vai contextualizar, né, oscila muito essa onda política, né? Quando a gente pensa em ondas conservadoras, especialmente, a gente fala desde 2016, e atrelado a isso, nós vemos aí o crescimento dos livros de George Orwell nas paradas de sucesso, né? Então, só no Brasil, por exemplo, em 2018, Orwell emplacou os 2 livros entre os 20 mais comprados. Então, Revolução dos Bichos, em 1984, dentro do mercado brasileiro, teve 2 livros mais comprados. Então, isso mostra que há um interesse no debate, né? Isso mostra que há um interesse em se entender. Então, é até um ponto da temática que eu trago aqui, porque também eu venho buscando escrever um pouco sobre isso, e eu acho que isso faz parte de um contexto de que a galera está interessada na geopolítica, né? Está observando as transformações, está observando o discurso, não somente atrelado à tecnologia. Eu não gosto muito de associar o pensamento de Orwell a uso de tecnologia, controle de tecnologia. Eu acho que é muito mais importante nós entendermos o que está por trás do uso da tecnologia, né? Que aí entra assim, a figura do Big Brother, entre elementos importantes. Eu acho que isso é importante porque isso aguça a curiosidade de quem está aqui nesse momento, tirando um tempo para nos assistir, é porque está interessado em entender a geopolítica, entender o que passa, né? E eu acho também nesse caso, e você também que é um estudioso da história intelectual, você é um estudioso, um pesquisador da história intelectual, a literatura é uma fonte confiável, né? A literatura está sendo vista como uma fonte confiável. Claro que nós precisamos aqui contextualizar essa literatura, colocar essa literatura em seu espaço, até mesmo debater várias e várias coisas, que não é o nosso campo aqui hoje, né? Seria um debate para a academia, mas a literatura é uma ponte que a população encontra como mecanismo de compreender o mundo, não apenas de fugir da realidade, mas de tentar entender o mundo, e o Orwell é a prova disso, né? E aí é importante nós entendermos o contexto, né? É importante nós entendermos o contexto para a gente entender a importância desses livros, a importância desses 2 autores. Então, eu vou falar aqui do Orwell, e aí você puxa a Agnes, pode ser? Eu vou falar do Orwell aqui, aí você puxa a Agnes. Claro, se você quiser palpitar na minha fala, fique à vontade, e se eu vou palpitar na sua. Mas até trazendo essa questão da relevância do tema, essas ondas são tão importantes que eu escrevi um artigo em 2016 falando sobre a crise da democracia e usando o Orwell como o século XX, né, viveu a ascensão do totalitarismo e como o Orwell leu essa transição. Eu escrevi no final do ano passado e hoje a gente poderia discutir a mesma coisa. A gente poderia estar aqui discutindo uma comparação de contexto, né? A crise ali do século XX, o que levou à ascensão do totalitarismo, e hoje como a gente vê esse discurso autoritário não somente presente no Brasil. Acho que é importante a gente entender que esse discurso autoritário se faz forte em vários ambientes. É porque aqui no Brasil a coisa é tão ridícula que nem a pandemia foi capaz de segurar a onda desse discurso, vamos assim dizer. Então, gente, é importante entender o contexto. George Orwell, em suas principais obras, né, eu vou fazer o recorte aqui das suas principais obras, ele escreve ali no contexto, sua trajetória literária é a partir de 1933. Então é importante entender que quando a gente fala de George Orwell, a gente fala de uma pessoa que viveu o pós-Primeira Guerra Mundial, viveu a ascensão da Revolução Russa, do totalitarismo stalinista, do totalitarismo, ele chama tanto o italiano e o alemão como totalitário, e viveu a Segunda Guerra, falecendo em 1950. Então esse contexto se faz muito presente na obra, né, John? Acho que é importante a gente ver que esse contexto político se faz muito presente. E a mesma coisa a gente pode observar em Arendt, né? Arendt não é alguém que escreveu no futuro sobre o passado, mas é alguém que ousou
E eu acho que é isso que torna essas pessoas tão importantes, que são pessoas que ousaram, mesmo sem o distanciamento histórico, opinar, construir uma opinião, construir uma teoria, mesmo com suas falhas, justamente por não haver o tempo de crítica ou de maturação, mas eu acho que é isso que torna o pensamento tão importante de nós estudarmos, né? E é fundamental também a necessidade de posicionamento do intelectual nesses contextos, né? Em todos os contextos, né, Pedro? E o quanto essas obras se mostram relevantes tem a ver com isso também, com o engajamento e o posicionamento do intelectual frente a essas questões, né? Não tem como a gente... A história é filha de seu tempo, né? Não tem como a gente produzir ou analisar sem ser motivado pelo que está acontecendo ou pelo que aconteceu, enfim, né? A gente não vai se desprender disso. Então, por isso, falar da biografia, falar da trajetória dessas personalidades é fundamental, né? A Hannah Arendt, ela nasceu em 1906 e morreu em 1975, e ela viveu basicamente o horror da ascensão do nazismo na Alemanha, né? Ela sofreu muitas perseguições, ela vem de uma origem judaica e, em virtude disso, e também devido ao seu posicionamento, ela tem que se exilar primeiro na França e depois nos Estados Unidos. E, inclusive, no período que ela está exilada nos Estados Unidos, onde se apresenta um espaço mais aberto para a produção, para a sua produção intelectual, que ela vai desenvolver obras que terão um grande impacto. E também no momento que ela vive nos Estados Unidos, né, que ela, pelo jornal The New York, que ela vai para Jerusalém fazer a cobertura jornalística de um caso que depois se tornou, a análise dela virou um livro, né, que é muito conhecido, muito citado. Eu acho que é o conceito da Julgamento de Eichmann, né? O Sim, julgamento de Eichmann. Isso, justamente. O caso Eichmann não relata sobre a banalidade do mal. Então, esse é o principal, o conceito mais da moda, né, que eu diria assim, entre os alunos assim, que eu tenho contato, que a galera usa muito em redação, esse conceito é muito utilizado. Às vezes até de forma equivocada. Mas, assim, inclusive, quem quiser conhecer um pouco mais sobre a Hannah Arendt e quiser dar entender um pouco mais sobre esse período da Hannah Arendt nos Estados Unidos, o seu posicionamento, sua trajetória intelectual, tem um filme chamado Hannah Arendt, viu? E quem quiser, só procurar aí um filme muito bom sobre a trajetória da Hannah Arendt e especificamente a sua atuação nos Estados Unidos, onde ela ficou exilada. Então, a trajetória intelectual de Hannah Arendt é marcada por essa tentativa de refletir sobre o totalitarismo, mas não só numa dimensão política e social, mas também numa dimensão filosófica. Então, nós vamos aqui hoje citar várias ideias da Hannah Arendt, mas principalmente com base no livro As Origens do Totalitarismo, publicado em 1951, e na década de 60, o caso Eichmann, um relato sobre a banalidade do mal. Então, eu vou tomar como referência principalmente essas duas obras. Ótimo. Acho que é importante aqui destacar que a Arendt é considerada a principal teórica, né? Um dos principais pilares da teoria do totalitarismo, né? Acho que ela, com a figura do Carl Schmitt lá, vai ser responsável por fundar as bases do que nós conhecemos como totalitarismo. Gente, acho que aqui uma questão importante é por que Orwell ganhou as graças também do mercado, ou ganhou as graças da população. Acho importante aí entrar numa ideia da própria lógica de recepção da obra, né? O Orwell escreve em 49, Revolução dos Bichos, 1984, 1945 ele publica a Revolução dos Bichos. Ele tem uma série de ensaios, eu vou trabalhar em 1984 e num ensaio chamado Literatura e Totalitarismo, são os ensaios que eu vou usar como base, são os textos que eu vou usar como base aqui, mas é importante entender que pós-morte de Orwell, nos anos 50, em meio à Guerra Fria, os Estados Unidos vai usar desses livros, especialmente Revolução dos Bichos, em 1984, como mecanismo de propaganda anticomunista. Então, dentro da Guerra Fria cultural, Orwell foi muito usado como mecanismo de estabelecer críticas. Tanto é que quando a gente pensa o Brasil e pensa a ditadura militar, o primeiro livro de Orwell que entrou no Brasil foi Revolução dos Bichos e o ano foi 1965. Ou seja, no primeiro ano da ditadura militar, a própria ditadura militar estimulou a tradução do livro de Orwell para poder espalhar nas escolas. Por quê? Porque isso era visto como uma propaganda antissocialista. Mas, na verdade, aqui, até para a gente nortear a nossa linha de raciocínio,
Orwell não é antissocialista. Orwell, ele é um crítico ao stalinismo ou ele é um crítico ao totalitarismo. Ou seja, Orwell é um defensor da social-democracia. Ele vai até usar em alguns dos seus textos o próprio modelo federativo que é a União Soviética para que possa ele, pensar em vencer Hitler na Segunda Guerra Mundial, mas ele é um crítico do stalinismo. E por isso ele foi muito usado pelos Estados Unidos. Inclusive, quando a gente pensa, a primeira animação da Inglaterra foi financiada pela CIA e foi Revolução dos Bichos. Ou seja, o desenho de Revolução dos Bichos para que passe para o público infantil. Então há toda uma guerra fria cultural. E nessa guerra fria cultural, Orwell foi usado, já após morte, seus livros foram usados para falar mal ou para se construir a ideia de crítica ao socialismo. Claro, é uma crítica ao socialismo, mas é o socialismo real, ok? É um socialismo real, é uma crítica à esquerda, que Orwell é um crítico à esquerda, mas é importante definir muito bem o porquê que ele chega até aqui, tá certo? É até bom definir o que ele chega até aqui. John, para a gente... E claro, né? Ganhou fama a ideia do grande irmão, né? Ganhou fama o símbolo do grande irmão. Né? Então, a figura do Big Brother, que se tornou esse símbolo da distopia, que até se tornou programa de televisão. Né? Então, não pense que é o contrário, não. A inspiração do programa está nessa figura do grande irmão, o grande irmão zela por ti, que é algo presente dentro da distopia orwelliana de 1984. Então, é importante isso. E só para a gente nortear, não sei se aqui não foi nada ensaiado, eu não sei se a gente fala um pouco, John, do que é o totalitarismo de maneira geral, e aí a gente coloca Arendt e Orwell no processo, ou se a gente já vai partindo para a ideia. Você acha que é bom a gente fazer uma aulinha do que é totalitarismo? Sim, tipo assim, eu acho. Sim, pode fazer. Você quer puxar aí? Você pode puxar de forma breve, porque aí depois a gente vai para a visão mais específica. Mas você quer falar alguma coisa aqui agora ou já posso puxar? É só uma observação, você falando do Revolução dos Bichos ter sido usado, difundido muito dentro da ditadura militar, e depois você vai ver em outras perspectivas ele usado de forma totalmente diferente, né? Ele sendo visto para criticar a direita. Então, é muito interessante o quanto a obra é rica, porque ela gera esse questionamento, né? Inclusive, John, só te interrompendo, mas eu observo isso durante a pesquisa, tem muitos autores que justamente apropriam da ideia de Orwell para si, né? Orwell encaixa no que eu penso, então eu uso Orwell para encaixar no que eu penso. E eu acho que Hannah Arendt sofre esse mesmo problema, que você acabou de falar, que muitas vezes a ideia da banalidade do mal, o conceito de banalidade do mal é mal colocado. Então acho que é importante todo mundo que está nos assistindo, e se for aluno, pensando em redação, dar valor à ideia de conceito e seu contexto. Não dá para sair tomando conceito para aplicar no que eu penso e pronto, acabou. Justamente. E eu acho que vai muito no sentido que você disse aí, né? De mais à frente, a própria direita apropriou para criticar a esquerda, para criticar o totalitarismo. A própria esquerda coloca como baluarte da ideia de revolução. Então há muito apropriação, né? E aí a gente entraria na própria lógica de recepção. Acho importante nós, como professores, ter esse cuidado, né? Sim, sim. E a Hannah Arendt também, né? Ela comenta que ela foi acusada de esquerdista pela direita e acusada de direitista pela esquerda, né? Então, esse tipo de posicionamento é interessante, mas é claro que é uma crítica aos sistemas totalitários, né? E não a uma vertente política. Isso é importante destacar. Inclusive, e aí, tanto a esquerda quanto a direita. Isso mesmo. Aí no livro As Origens do Totalitarismo é o stalinismo e o nazismo, né? São duas experiências totalitárias de vertentes ideológicas diferentes, mas que estão ancoradas no mesmo pilar, que eu vou falar mais à frente. Pode começar aí. Ótimo. Quando você falar sobre isso mais à frente, eu vou até tirar uma dúvida contigo sobre isso no pensamento diário. Gente, então sobre totalitarismo, para a gente nortear aí, né? O totalitarismo é um regime político característico do século XX na Europa. Nasce ali no período entre guerras, tem como
início à figura do fascismo. Por que a figura do fascismo? Porque o conceito foi construído em cima de uma fala de Benito Mussolini, onde ele coloca que a tudo o Estado, tudo deve pertencer ao Estado. Então, essa ideia de totalitário que foi atribuído pela oposição a Benito Mussolini deu ideia, construiu o conceito de totalitarismo. Mas quando a gente fala de totalitarismo, a gente fala de uma forma de governo característica do século XX, que aí entra o fascismo, depende, né, na teoria clássica, entra o fascismo, entra o nazismo, entra o stalinismo, mas se espalha, né, no salazarismo, no franquismo, entre outras formas de governo. Essa forma de governo, basicamente, para a gente não delongar muito, é só essa exposição geral, essa forma de governo, basicamente, tinha como objetivo que o Estado estabeleça o controle, não somente da vertente política, o que a gente chama de autoritarismo, mas também da vertente moral, individual, o controle do homem como todo. Por isso o totalitarismo, ou seja, esse Estado que extrapola a ideia do autoritário. O autoritário é não respeitar o jogo constitucional, democrático, legal, mas também estabelecer um controle que vai no controle do indivíduo, estabelecendo como o indivíduo pensa, como ele se relaciona, como ele se comporta. Então, entre essas duas esferas, acho que é importante entender que totalitário e autoritário são coisas diferentes. Autoritário é uma característica pertencente ao regime totalitário, assim como outras, dentre elas a figura do terror, que era um ponto que eu vou questionar John mais à frente. Então acho que é importante nortear um pouco esses aspectos gerais, e aí a gente vai pincelando, né, John, em cada ponto aí, especialmente a figura do terror, que eu acho que é um conceito muito forte dentro de Agden, a gente pontua. Só para eu trazer o Orwell então para o debate, John, e aí você já vem pontuando, para Orwell, em Ensaio e Literatura, Orwell fala uma coisa que para mim eu chego a arrepiar. Ele escreve lá em 1941, ele escreve: pois esta é a época do Estado totalitário, que não permite e provavelmente não pode permitir qualquer liberdade do indivíduo. Quando se menciona totalitarismo, penso imediatamente na Alemanha, Rússia e Itália, mas penso que temos que enfrentar o risco deste fenômeno vir a ser mundial. E é óbvio que o período do capitalismo livre está a chegar ao fim e que países, um atrás do outro, estão a adotar uma economia centralizada e que se pode chamar de socialismo ou capitalismo de Estado, consoante se preferir. Com isso, a liberdade econômica do indivíduo, em grande parte, e a sua liberdade para fazer o que gosta, para escolher o próprio trabalho, para se deslocar de um lado para o outro na superfície da Terra, chega ao fim. Então, acho que a gente também vive esse cenário de crise e do que vai ser o modelo econômico. Orwell está nos dando aqui alguns sinais de como a crise do capitalismo pode levar também a regimes, a crise democrática e a construção de regimes autoritários e até mesmo totalitários. Tá contigo, John? Entendi, perfeito, Pedro. Muito bom, e me lembra um pouco de uma reflexão que a Marilena Chaui vem fazendo. Ela aponta o neoliberalismo como o novo totalitarismo. O novo o quê? Desculpa. A Marilena Chaui, ela aponta o neoliberalismo como o novo totalitarismo. E é muito próximo da reflexão de George Orwell. Muito próximo. E ela... E isso é importantíssimo a gente entender. Você apontou uma coisa que é fundamental para a gente entender o totalitarismo. O totalitarismo é essa dominação total do indivíduo, né? Não há nenhuma distinção, não. Então, essa dominação total, ela é muito característica do regime totalitário, né? Então, pessoal, só fazendo uma breve contextualização, a Hannah Arendt, no livro As Origens do Totalitarismo, ela vai dividir na terceira parte, especificamente, que ela vai analisar os governos totalitários de Hitler e Stalin, né? E é importante a gente lembrar que, na perspectiva de Hannah Arendt, o totalitarismo, primeiro, além dessa dominação total, há uma negação radical das liberdades individuais. Então, a Hannah Arendt, quando ela vai refletir sobre o totalitarismo, além dessa reflexão social e política, ela faz uma reflexão filosófica. A reflexão filosófica consiste em entender o quê? Como em um sistema, em um contexto de liberdade, igual que a gente está, né? Nós estamos num contexto de liberdade. As pessoas, elas vão reivindicar e defender um sistema que vai
ser marcado justamente pela negação de sua própria liberdade. Então, essa é a problemática filosófica, né? Eu acho interessante essa problemática, porque nós vivemos num regime democrático, e eu não estou falando que a ditadura é totalitarismo, mas eu estou falando que nós estamos num regime democrático e nós temos pessoas exercendo a sua cidadania, que é o seu direito de ir nas ruas, e lutando por um regime que vai tirar justamente isso, essa possibilidade de poder ir para as ruas, né? Então, eu estou vendo muita gente criticando a ação dos governos estaduais, de proibir o trânsito, o livre trânsito de pessoas, ou enfim, e achando isso um autoritarismo. E, em contrapartida, são essas mesmas pessoas que, na maioria das vezes, defendem a ditadura militar. Então, é uma problemática interessante para a gente pensar, né? Então, mas vamos seguir. A Hannah Arendt, ela vai partir de Montesquieu, né? O Barão de Montesquieu, o filósofo iluminista. Montesquieu, todo mundo conhece Montesquieu pelos três poderes, né? Pela a reflexão sobre os três poderes. O Montesquieu vai apresentar uma análise, né? Onde ele vai mostrar quais são os sistemas clássicos da política, né? A classificação clássica do Montesquieu parte do princípio que existem fundamentos que sustentam um sistema de governo, né? No caso, ele analisa a monarquia, ele analisa a república e a tirania. E ele vai falar que, na monarquia, o princípio que sustenta a política é a honra. As ações do governante é a honra. Na república é a virtude. E na tirania é o medo. E aí, a Hannah Arendt fala o seguinte, que o totalitarismo vai escapar dessa classificação. O fundamento que sustenta o totalitarismo, o princípio político do totalitarismo é totalmente novo. É o terror. Então, ela vai apresentar o totalitarismo como um sistema de governo totalmente novo, que é marcado principalmente pela dominação total do indivíduo, do ser humano, dominação total do ser humano, negação radical das liberdades individuais e por ter o princípio político ter como princípio político o terror. Então, são as características principais da análise da Hannah Arendt. John, minha pergunta. Como professor e como analista, eu li alguns teóricos. E uma distinção que Arendt coloca em relação a stalinismo e nazismo, que são os dois pontos aí, os dois governos que ela analisa, é justamente essa figura do terror, tô certo? Sim, sim. Perfeito. Perfeito. Ela vai focar muito nessa questão do terror, apresentando esse elemento como o mais novo dentro do totalitarismo, né? E aí, Pedro, é interessante avançando nessa discussão, que assim, o totalitarismo vai apagar, né, essa distinção entre a esfera pública e a esfera privada. Aí, se você citou na leitura quando você fez as leituras do Warren, a questão a questão moral, né? Quando você fez a contextualização do totalitarismo, essa questão moral é muito forte, né? Então, o indivíduo, não existe mais uma separação entre o que eu penso, minhas particularidades, minha individualidade, com a minha participação pública. Eu, cidadão, não vou me diferenciar do eu, indivíduo, né? Então, quando essa dominação total, isso é muito problemático. Eu acho muito interessante a gente pensar essa questão em vários âmbitos, né? Eu não acho que nós estamos no totalitarismo, mas eu acredito que existem vários elementos do totalitarismo na nossa sociedade. E assim, você percebe o posicionamento que muitas pessoas têm com artistas, né? Eu não estou defendendo nenhum tipo de postura política ideológica, mas eu acredito desse ou daquele artista. Mas quando a gente quando a gente acaba com essa distinção entre o cidadão e o indivíduo, a gente vê tudo num plano só. Eu acho que a gente caminha muito por esse viés, sabe? Eu vi muita gente desmerecendo a obra de determinado autor por ele ter uma posição política diferente da minha. Sabe? Eu não vou ler fulano de tal porque ele tem um posicionamento político diferente do meu. Eu não vou escutar determinada banda porque tem um posicionamento político diferente do meu. Mas eu acho que é um erro nós acabarmos com essa diferenciação entre o que é público e o que é privado, a esfera pública e a esfera privada. Entender que existe o cidadão, mas também existe também o indivíduo.
que tem as suas preferências, suas particularidades individuais. Um grande perigo que nós estamos vendo, eu acredito que é esse também. Porque senão a gente corre no mesmo erro, né? Sim. De banalizar o pensamento, de querer que todo mundo massifique a informação, massifique a sociedade, homogeneize, né? Sim. Pensamento. John, você falou questões aí que eu acho importante, inclusive, colocar também, até para trazer o Orwell. Eu estou fazendo esse bate-bola com os trechos do livro, de alguns dos livros, porque assim eu consigo minimamente fazer todo mundo, você também, para entrar no debate, né? Não fica só uma coisa minha, né? Acho que você e quem está nos participando pode também tirar suas conclusões, mesmo dentro das limitações aqui, que não é ter o contato com o livro. Mas, mais uma vez, lá em 1941, em Literatura e Totalitarismo, no ensaio, eu falo uma coisa que é muito semelhante, lembrando que Arendt, salvo engano, escreve em 51, né, John? Sim. Arendt escreve em 51. As origens do totalitarismo. Não sei se esse, mas acho que tem um livro dela que é de 51, não é? É As origens do totalitarismo. Ele escreve uma coisa aqui, assim: o totalitarismo aboliu a liberdade de pensamento com uma intensidade que jamais se ouviu falar em qualquer época anterior. Não se limita a proibir-o de exprimir ou até de pensar certos pensamentos. Dita o que irá pensar, cria uma ideologia para si, tenta reger a sua vida emocional, assim como tenta estabelecer um código de conduta e isolá-lo, tanto quanto possível, do mundo exterior. Fecha-o no universo artificial, na qual o leitor não tem padrões de comparação. O Estado totalitário procura, em qualquer caso, controlar o pensamento e emoções de seus súditos, pelo menos tão completamente quanto controla as suas ações. Então, essa lógica, que é a esfera filosófica, moral, que se trouxe de Hannah Arendt, é importante demais. Porque, na verdade, muitas vezes, até o próprio ato da maneira como nós nos comportamos, e não somente em ações, mas da maneira como pensamos, nós estamos repercutindo, corroborando para algo que seja de interesse, inclusive, da própria estrutura ideológica, né? Eu também acho que nós não estamos no totalitarismo, né? Tão longe disso, totalitarismo tem uma série de coisas, mas há elementos, sim, inclusive elementos que foram apropriados depois que Hitler caiu, né? Portanto, o capitalismo, ele apropriou de muita coisa, né? Quando Orwell fala em 1984, por exemplo, Orwell não está falando de um regime para a União Soviética. Orwell fala de um regime que dominou 85% do globo terrestre. Ou seja, em 1984, quando Orwell constrói sua distopia, ele divide o mundo em 3 blocos, né? Oceania, ele vem falar ali do que seria Oceania, estou fugindo os termos aqui do livro, mas ele fala do que seria essa lógica da bipolaridade, que veio a ser a bipolaridade, e ele mesmo no livro coloca a própria China como um papel de destaque importante ali dentro da atuação geopolítica de 1984. Mas fato é, a crítica que ele faz extrapola a ideia de Alemanha, Itália ou União Soviética. Ele fala inclusive do próprio capitalismo, o capitalismo que vai absorver esses mecanismos de domínio que o nazismo fez, que o stalinismo fez, e assim, usando disso, dentro dessa roupagem democrática, estabelecer mecanismos de controle. Então entra aí muito nessa esfera que você falou, que é a esfera pública e a esfera privada, né? E não necessariamente, para ter totalitarismo, precisa ser o autoritarismo. Claro que dentro do conceito e da teoria do totalitarismo, sim, mas os elementos do totalitarismo se fazem presente até porque ele foi apropriado pós-1945 por parte do capitalismo. Então, em 1984, Orwell coloca isso. Coloca que a lógica não é pensar, né? Ele coloca que, basicamente, o totalitarismo tem como pilar controlar a economia, controlar o pensamento e controlar a liberdade. Esses são os pilares que ele coloca em 1984 como que seria um regime totalitário. Controle da economia, controle da liberdade, controle do pensamento. E eu acho que esses elementos norteiam, de fato, a estrutura do totalitarismo, né?
Só fazendo um adendo aqui, Pedro, você usou o termo homogeneização e a Mariana Chauí, na sua reflexão sobre o totalitarismo, ela destaca muito isso. Ela afirma muito, ela dá uma ênfase muito grande a essa questão da homogeneização. E ela defende que dentro do sistema neoliberal há uma homogeneização das instituições, né? E essas instituições se tornam organizações. E a política passa a ser vista como uma organização empresarial, assim como outras esferas da sociedade, né? Então, é só um detalhe aí para a gente só agregar mais para a nossa reflexão. E além desse... E é importante, John, só para deixar você falar, não é a gente pegar um ponto e falar assim, ah, não, só porque tem isso no ponto é totalitário. Não, é entender que existe essa esfera de domínio da liberdade, no caso de Orwell, do domínio econômico, do domínio do pensamento. E você fala que são questões semelhantes em Arendt, né? A questão do controle do pensamento, entre outras coisas. Então, acho que é mais para esse lado que propriamente ficar assim. A característica é essa, a característica é aquela. Ah, então nós não somos. Ah, então nós somos. Não é bem assim, né? É pensar os elementos. Com certeza. Além dessa questão do terror, Pedro, né? Que como princípio de ação dentro do totalitarismo, a Hannah Arendt vai destacar que uma das questões centrais do governo totalitário é que ele não vai seguir uma lei já conhecida, né? Ele vai seguir uma lei que está na cabeça dele. Hã? É a ideologia, né? Justamente. E aí, no caso de Hitler, é a lei da natureza, né? A lei que vai ser o norteador das ações políticas. Vai ser o norte das ações políticas, né? Já no caso do Stalin, é a lei da história. E ambas essas leis, elas estão além das convenções humanas, ou seja, é algo metafísico, é algo transcendente, é algo que está acima do que é debatido humanamente falando, né? Então, vamos pegar um exemplo assim, qual regime político vai mandar matar os cidadãos com base numa lei prescrita para garantir a vida, por exemplo? Não tem como, não existe isso. Não existe uma convenção social, não teria fundamento, não teria o mesmo embasamento, não teria a mesma aplicabilidade, né? Legalmente, esses milhões de pessoas que morreram do totalitarismo não morreriam. Mas quando passa a seguir uma lei que está acima dos homens, existe outro fundamento e existe uma legitimidade transcendente, né? Aí eu vou explicar as duas. No caso do stalinismo, a lei da história, e no caso do Hitler, a lei da natureza. Essa lei da natureza seria o quê? Aquela ideia de que existe uma raça superior e que matar os judeus seria um bem para a humanidade, né? E no caso da lei da história, tem relação com a lógica materialista, né? Com a filosofia da história marxista, que acreditava que, e ele se embasa nisso, né, para falar da luta de classes, da mudança dos modos de produção, e que isso seria algo inevitável, né? A implantação de um regime para alcançar outro. É claro, não estou falando que Marx era totalitário, gente. Não estou falando que Marx fundamentou o totalitarismo, não é isso. Só estou falando que essa lei da história, utilizada como fundamento para dar legitimidade a determinadas práticas, essa lei é apresentada como algo atemporal e algo sobre-humano, né? Então, são mais elementos que demonstram o quanto o totalitarismo vai escapar daqueles regimes de governo mais clássicos, né? Como a monarquia e a república. Não, e nesse caso, John, acho que é uma característica aí que a gente pode pontuar, que é muito associada à figura da personificação do líder, né? Então, esses elementos aí são elementos ideológicos que só se encontram na cabeça do líder, né? Acho que a própria Arendt fala que se corta a cabeça do líder, morre o sistema, né? Morre a ideologia. Então, são elementos, são mecanismos, né? E você pontua muito bem aí quais são os pontos que são usados como pilar para que se sustente. E até por isso nasce a figura dos direitos humanos, né? Acho que é até importante aqui usar
como ponte sua fala, para nós entendermos por que nascem os direitos humanos. É porque a gente vive, você mesmo coloca, a gente vive uma lógica, né, que Montesquieu fala da figura dos estados clássicos, vem um modelo de estado que foge a esse modelo clássico, tradicional, mas que apesar de ter sua ideologia fora da lei, ele sustenta a ideologia na lei, a partir do momento que controla o Congresso, estabelece domínio do exército, usa do militarismo, do terror como forma de submeter o povo. Então, a lei passa a ser também submetida aos interesses do líder. Então, perde aquela esfera lá, né, de Montesquieu, da lei está acima de tudo, né? O totalitarismo coloca-se acima da lei, né? O governante se coloca acima da lei. E ao se colocar acima da lei, vai praticar horrores. Então é por isso que nasce, inclusive, os países ratificam em 1948 a lógica dos direitos humanos, né? Calma lá, independente desse arcabouço ideológico, nós fazemos o compromisso de defender princípios básicos e que nós não podemos nos colocar acima disso, porque o totalitarismo mostrou e se colocou acima. Então, quando a gente discute aqui, por exemplo, a fala foi antidemocrática, nós estamos falando de AI-5, a intervenção acaba com democracia, esses elementos nós ainda estamos discutindo num patamar onde a lei é o teto, né? Onde a lei é o teto, e nós usamos a lei, a Constituição, os princípios, a regra do jogo como mecanismo de nortear nossa opinião, nossa posição. Isso está dentro do jogo. Mas quando nasce, e aí que são a figura dos extremistas, né? Que é a minha crítica, inclusive, aos discursos atuais que nós não podemos ignorar, né? Nós precisamos sim nos posicionar, não como intelectuais, que eu não vou entrar nesse processo, mas como papel, como agente social que somos, nós precisamos usar desse espaço que nós estamos fazendo como um ato político, inclusive. Por quê? Porque se existe pessoas que se colocam acima disso, nós já estamos saindo do patamar normal, clássico, e partindo para a ideia de pessoas, de líderes, que se colocam como messiânicos, abraçam identidades, lançam sustentação em cima de alguns grupos e se colocam acima de outros, inclusive a própria em cima da lei. Então, acho que esses elementos são elementos importantes até para a gente entender, né, esse processo de crise da década de 20 e esse contexto que nós vivemos. E busca legitimidade em discursos novamente transcendentes, né? Em nome de Deus, Deus acima de tudo, né? Esse tipo de discurso, esse tipo de lei atemporal que eu estava me referindo ali. Isso é muito perigoso, né? E respondendo a pergunta inicial que eu fiz aqui, né? O que leva a população a defender um sistema que nega a sua própria liberdade, isso tem muito a ver com o conceito da Hannah Arendt, ela usa esse conceito para explicar, e explica muito bem, de sociedade atomizada, né? Os indivíduos vivem de forma isolada e os laços sociais são todos fragilizados, de modo que as pessoas não vivem em unidade, né? E essa falta de unidade, ela enfraquece o engajamento e o envolvimento político, né? Então, pessoas isoladas, atomizadas, são mais fáceis de serem dominadas, né? Então, a ausência de laços sociais fortes é fundamental para que essa sociedade defenda princípios políticos, defenda sistemas de governo que serão prejudiciais à sua própria liberdade, né? A atomização do indivíduo é uma característica muito comum da sociedade de massa e é prejudicial para a unidade política e, com certeza, há precedentes para que propostas autoritárias tenham êxito. John, só para ir no mesmo rumo do que você está falando, eu separei aqui em trechos, né, que a gente pode observar características, né? Acho que foi a mania didática. Eu tentei aqui observar mais ou menos dentro do livro, aqui agora nesse momento, 1984, características que a gente pode pontuar elementos que mostram isso. E sobre essa questão da sociedade de massa, tem um trecho dentro do livro, 1984, dentro da distopia, que é central, que é interessante demais, que é essa questão de construir o inimigo comum, né, como mecanismo de massificar, de estabelecer um pensamento homogêneo, de tornar uma sociedade. Então, aqui, por exemplo... a propaganda é fundamental para isso. E a propaganda é fundamental para isso. Então, mais uma vez, eu vou ler um excerto aqui
para que você possa compreender e todos que estão nos assistindo também, né? No sexto dia da semana do ódio, depois das passeatas, discursos, gritarias, cantorias, bandeiras, cartazes, filmes, escultura em cera, rufar de tambores, guinchar de clarins, reboar de pés em marcha, ronco de esteiras dos tanques, zumbidos de aviões no ar, troar canhões, depois de 6 dias de atividade, quando o grande orgasmo se aproximava trêmulo, o clímax e o ódio geral contra a Euroásia se condensara, tamanho delírio que a multidão teria, certamente esquartejado com unhas os 2.000 prisioneiros de guerra eurasianos, cujo enforcamento público se realizaria no último dia. Exatamente nesse momento, foi anunciado que a Oceania não estava mais em guerra com a Euroásia, estava em guerra com a Letásia, e a Euroásia era uma aliada. Então a gente mostra aí, né, a construção da massa, da sociedade de massa, né, a gente vê, vai para o seio dessas passeatas, né? Vai para o seio dessas passeatas, vai de vermelho lá em meio às camisas da CBF para ver a histeria, o tratamento, o comportamento, a violência, o ódio que é colocado ali, e ao mesmo tempo como que essa questão ideológica extrapola, né? Ah, não, não mais, estamos prontos para matar 2.000, mas agora não mais. Então, por exemplo, a gente aqui, claro, gente, eu só estou usando como mecanismo de só fazer ponte para a gente até criticar o momento atual. Mas é muito legal, né? A gente chegar amanhã, bater palma, eu ir lá na passeata, referendar tudo aquilo, o povo pedindo às 5, pedindo fim do Congresso, chegar no dia seguinte diante dos jornalistas e falar assim, não, eu defendo o Congresso. Ou seja, é muito esse jogo de lidar com o seu próprio público e massificar assim também o comportamento, né? E aí, claro, o Estado tendo controle de tudo, isso é de maneira geral, e quem foge a esse padrão é perseguido, é expurgado, né? A tal da política do pensamento que Orwell coloca também lá em 1984. Né? Perfeito, esses pontos convergem muito com a reflexão da Hannah Arendt, convergem muito, é muito interessante. Aí, eu caminhando aqui para a finalização da minha reflexão, Pedro, eu queria apontar assim, a grande lição com base em Arendt, né, em relação ao totalitarismo, né, em relação ao perigo que ele representa. Né? A grande lição, eu queria finalizar a minha participação com essa reflexão. Inclusive, se você quiser pontuar mais coisas, pode ficar à vontade, mas eu queria finalizar que as pessoas estão observando, acompanhando a gente aqui, elas possam partir desse nosso bate-papo e olhar para o cenário atual e para outras questões e fazer uma reflexão. Né? Eu acho que seria muito, muito, muito bom isso. E, às vezes, o isolamento, né? Eu falei do isolamento, mas talvez alguém possa ficar com dúvida, mas a gente está isolado socialmente, então significa que a gente está perto de um regime totalitário? Pode ser que alguém surja com essa dúvida. Não, é claro que o autoritarismo, no contexto de crise, sempre foi uma alternativa muito eficaz, ou não eficaz nos seus métodos, mas eficaz no sentido de que ela foi uma estratégia que foi um objetivo que foi alcançado. Né? Atingiu os objetivos. Isso. Nesse sentido foi eficaz. Foi uma via que se viu a muitos grupos políticos em contexto de crise. Nós estamos em contexto de crise. Mas, só antes de fazer minha reflexão, é que existe uma diferença entre isolamento, na reflexão de Hannah Arendt, e solidão. Né? Porque na solidão, nós estamos com nós mesmos. Nós dialogamos. Igual eu estou aqui em casa só, você está na sua casa só, né? Vamos supor. E aí, nós estamos dialogando. Então, o diálogo existe. Talvez a gente tenha opiniões diferentes em vários pontos, mas a gente está disposto a dialogar. Então, há um diálogo do mesmo contexto que nós estamos só. Quando há um isolamento, não existe um diálogo com outras pessoas. Né? Não existe um diálogo comigo mesmo. Né? Eu mantenho isolado e não vou dialogar, e o diálogo é algo fundamental numa democracia, na construção e exercício da cidadania. Então, é importante ter essa diferenciação. E aí, nesse contexto de que não há um diálogo e a política passa a ser homogeneizada e vista como
como ferramenta de gestão e não como espaço de discussão e debate, aquele que pensa diferente do que está posto, como você disse, ele não tem liberdade de se posicionar, ele é perseguido, né? Então, esse ponto que eu estava querendo chegar. Nós vivemos em um contexto que nós temos possibilidades de posicionamento, beleza? Mas um dos perigos do isolamento dos seres humanos é quando esse diálogo ele deixa de existir. E quando eu tenho contato com aquele que pensa diferente comigo, eu vou por um embate não de ideias, mas por um embate físico, como você destacou, nas manifestações, vídeos estão circulando nas redes sociais de pessoas sendo agredidas por estar com roupa diferente. Infelizmente, isso é real. Foi posto aí, né? Então, esse é um sintoma da sociedade de massa, né? Esse isolamento, né? E isso não faz parte da nossa condição. O isolamento não é algo inerente à condição humana. Nós somos animais políticos, né? Então, é fundamental para que a gente evite regimes de terror, a ascensão de regimes de terror, resgatar nossos laços sociais e políticos, levando em consideração a diferença entre o indivíduo e o cidadão, a esfera pública e a esfera privada. É fundamental resgatarmos esses laços para que a atomização da sociedade não se aumente de tal forma que eu não tenha condição mais de dialogar com aquele que pensa diferente de mim. Onde eu não consiga mais ver a política como espaço de debate e discussão de ideias. Né? Quando eu homogeneizo a política e trato ela como qualquer outra organização burocrática, né, tirando o seu caráter, o conflito do seu caráter, né, da sua essência, eu estou unificando discursos, eu estou prejudicando o livre debate, a livre circulação de ideias e por aí vai. Né? Eu fico vendo, às vezes, quando tem alguma live de alguma liderança política no YouTube, você corre lá para você ver os comentários. Tem gente que vai lá para agredir a pessoa. E se certamente ela tivesse a oportunidade de ver frente a frente aquela pessoa, por ter um posicionamento político diferente do dela, ela agredia de outras formas. Né? Então isso é um perigo muito grande da sociedade atomizada. Ótimo, John. Ótima maneira de encerrar. E eu também já vou para o fim. Acho, inclusive, que muitas vezes, muitas pessoas usa isso como estratégia, né? Ou isso coloca uma roupagem, né? Chama a atenção a partir da agressão e passa a incorporar essa figura de hater e assim vai, e aquilo passa a fazer parte disso, né? A gente observa também essa incorporação e aí se deixa, né? Não é mais motivado pelo que pensa, né? Mas pelo comportamento que dita e que faz sucesso para grupo A, grupo B, o sentimento de pertencer a uma massa, né? Eu acho esse elemento importante. Eu acho que até quando você coloca esses aspectos, João, eu não toquei aqui na questão do enredo do livro, né? Eu trouxe muito esses excertos para trazer para o debate, porque eu acho que quando a gente vai para a discussão do livro no seu enredo, a gente poderia entrar no campo da teoria literária aí, que não é muito agradável para esse nosso espaço e também não é o nosso tema aqui. Mas eu acho importante nós pensarmos que em 1984 o protagonista é um ser isolado, né, que vive em seu apartamento, que tem uma teletela que permite com que as pessoas o vejam e escute tudo o que acontece dentro do prédio, justamente, e ele teme, né, isso é a primeira página do livro, é ele comprando um caderno em um antiquário e um lápis ou caneta, indo para casa e com medo de colocar suas ideias no papel. Né? Então ele perdeu o contato onde não há expressão, né? Não há o diálogo mais, ele também teme colocar o papel porque há já a capacidade de fiscalização da política do pensamento, e aqui a gente poderia tratar, né, o que o Orwell chama, mas é justamente esse controle do pensamento. É crime o duplo pensar, né? Ou seja, é crime eu agir de uma maneira e internamente eu estar pensando outra, ou seja, o Estado quer que eu haja e pense de maneira como eu me comporto, ele não quer que eu pense diferente. Então esses elementos são elementos que mostram, né? Eu falo de um livro de 49, mas que a gente pode observar aí
muito bem a presença da Agnes, né? Então, até porque o Instagram está nos expulsando, né? Falta aqui 20 segundos, já vou aproveitar para encerrar. Gente, John, obrigado pela presença, viu, meu brother? Gente, obrigado a todos que participaram aqui. Infelizmente, a gente não pôde tratar tudo, mas também não é a intenção, é a gente justamente trazer o debate